Olá pessoal, tudo bem com vocês? A palavra de hoje está lá em João 17:17, que diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente começa hoje aqui com vocês, o canal Adventista 7, uma série de vídeos que a gente vai fazer buscando entender um pouco da palavra de Deus. E já por falar em verdade e em palavra de Deus, o título que nós temos hoje para esse nosso primeiro vídeo, ele se chama A Palavra de Deus como Verdade. Eu usei esse texto de João 17:17 para dar uma ideia de que o conceito de verdade na Bíblia, ele é um conceito existente e ele é real. Nós vivemos em um momento no mundo em que fala sobre o momento da pós-verdade. Na realidade, o ambiente que a gente vive hoje, não se existe uma verdade. Na verdade, cada um tem a sua e tudo é muito relativo. Vejam só, até para se dizer essas coisas, eu preciso de uma afirmação correta e verdadeira. Se eu digo que tudo é relativo, eu estou afirmando algo. Então a gente acaba caindo num contraditório, não é verdade? Então, pensando sobre isso e entendendo dessa forma, a gente começa a pensar que esse momento em que a gente vive, tudo para o ser humano passa a não ter grande valia. Tudo é relativo. Não existe bom ou mal. Existe aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, que é o que está em vigência. A gente percebe que tudo isso está caindo um pouquinho em descrédito. Está deixando um pouco a humanidade, a sociedade, de uma forma mais angustiada, vivendo uma preocupação acima do normal e com conceitos morais muito deturpados. Quando a gente vai para apreciar alguns autores, e deles aqui eu cito o C.S. Lewis, que foi um grande pensador do século XX, ele diz o seguinte: duvido que a história nos dê um exemplo de um homem que, tendo dado um passo para fora da moralidade tradicional, e tendo obtido o poder, vejam só que interessante, tenha usado esse poder de forma benéfica. Ou seja, tanto pessoas que pregam uma pseudo-moral fora da moralidade tradicional, quanto aqueles que muitas vezes defendem uma forma de moral, mas que não a vivem na prática, eles acabam extrapolando, acabam cometendo equívocos, porque a vida não é perfeita. Mas nós precisamos de uma moral para viver. Na realidade, todas as regras, elas servem para conduzir a nossa vida. O mesmo C.S. Lewis que eu acabei de falar para vocês, eu faço uso de uma outra citação dele que diz o seguinte: uma crença dogmática nos valores objetivos é necessária para a própria ideia de uma regra que não seja uma tirania ou uma obediência que não seja uma escravidão. Vejam só, em nome de uma pseudo-liberdade as pessoas dizem que não pode haver uma regra moral, quando na verdade regras morais existem. Todas as afirmações, mesmo que eu diga que uma realidade moral não pode ser verdadeira e que tudo é relativo, ela é uma regra. Então, mesmo dentro da não regra, se precisam aplicar regras. Um pouquinho complicado isso, né? Mas quando a gente vai para o olhar cristão, para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia defende aquilo que é perfeito, eterno e verdadeiro. E o que é perfeito, eterno e verdadeiro segundo a própria palavra de Deus? Ora, a própria palavra, ela é verdadeira, ela é eterna, e os juízos de Deus são para sempre. E não sou eu quem estou dizendo isso. Acompanhe comigo o Salmo 119, verso 160, e ele diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar a participar com o nosso canal e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus possa nos fazer entender que existem regras bíblicas que elas são para a nossa salvação, para uma vida social plena, segundo a vontade de Deus. E que somente essa vontade pode conduzir a nossa vida à verdadeira liberdade e à verdadeira felicidade. Fiquem todos e todas com Deus. E aí, vou te fazer um pedido agora no final. Acompanhe o nosso canal aqui, clique no sininho, participe, nos acompanhe e nos ajude a publicar e divulgar as mensagens de Deus para a vida e felicidade de todos nós. Deus te abençoe.